返っていただけますか? Primeiro, parabéns pelo seu gol, né? Com o seu gol, o time conseguiu sair na frente, foi o gol da vitória. Eu quero que você reveja o lance do gol. Primeiramente, glorificar o nome de Jesus, Ele que me dá forças e me capacita todos os dias, né? E muito feliz pelo gol, pela vitória. Agora eu não lembro quem deu o passe pro Hiroto, mas eu vi que ele saiu na frente, né? E aí eu consegui tomar a frente do zagueiro deles, foi um ótimo cruzamento e uma ótima finalização também. Então, feliz pelo gol, feliz pela vitória e feliz por ter feito a alegria das crianças hoje. Então, feliz por esse dia, por esse momento. まず自分の信じる神様にまずは感謝をしたいです。本当に神様がいなければ自分はこの場にはいないと思っているので、ゴールのシーンですが、クロスが、上村選手から入ったと思うんですけど、本当にうまくクロスが上がる瞬間に相手のセンターバックの前に入ることができたので、あとはボールをしっかり見極めて流し込むだけだったと思います。本当にこの決勝ゴールっていう形になったこともすごく嬉しいですし、何より今日すごく特別な日で小学生の皆様の前でこういった形で決勝ゴールを決めることができたのが何より嬉しいです。これで2試合連続ゴールと調子の良さも伺えますが、ハーフシーズンの残り、チームの勝利へどんなプレー見せてくれますか? Expectativa das melhores, né? A gente tem que continuar com essa mentalidade de vencer os jogos. E, obviamente, eu ali na frente de ajudar, fazendo gol, dando assistência, né? Eu quero aproveitar cada momento, né? Não sei o que vai acontecer comigo. Meu contrato com o jogo está acabando, então eu deixo nas mãos de Deus e continuo trabalhando, fazendo o meu melhor, que eu tenho certeza que o melhor vai acontecer. Então, é aproveitar cada jogo, cada treino, cada momento. 本当にこの残りの半年のシーズンがもう少しで終わりを迎えるんですけど、前目の選手